que Erika Hilton biologicamente é um homem. Isso é fato. Ela é extremamente autoritária. É uma identitária fanática. Pode ser conservador, não tendo o seu comportamento, sem negar o direito de outra pessoa. Né? O que a gente está falando aqui é sobre por que uma deputada trans não pode ser presidente da Comissão da Mulher. Aí tem uma gama ali de cinzas que tem desde... Não acho que ela representa a totalidade das mulheres, vamos pensar num debate, e ela não é uma mulher, entendeu? Então, assim, tem do reacionário ao conservador. Isso sim, e tem você pode ser leque, conservador, né? E não ser intolerante e não pregar a exclusão. Eu acho que o debate na sociedade brasileira, ele vai avançando na direção de excluir grupos. Mulheres negras, mulheres trans, homossexuais, pessoas com deficiência. E tem um campo político que usa isso. E usa até nas redes sociais. A gente está vendo todo o discurso de ódio, que vira voto. O que me chamou muita atenção, e que foi o que eu comecei dizendo, foi que eu fui alertada deste debate pela esquerda. Porque dentro da própria esquerda, eles olharam... Eleitoralmente não é popular. Eleitoralmente eles falaram... Isso o que a gente vai fazer com esse assunto? Claro, mas esse preconceito também está no campo supostamente progressista. Tanto que muita gente do campo progressista criticou o movimento negro quando se defendia a indicação de uma mulher preta para o Supremo. Porque o governo progressista não pode... Não é diferente. É da mesma natureza. Há uma briga por manterem as suas posições, por não diversificar. Então, faz uma concessão, deseja-se o voto, faz um agradinho aqui, mas compartilhar o poder ninguém quer. O que eu disse tudo sobre poder. O que eu entendo pela apuração que é diferente é que eu nunca vi ninguém no campo progressista ou num grupo conservador que tem voz dizer que não tem que ter ou que não falta uma ministra ou um ministro negro no Supremo, diferentemente desse debate. Mas eu já vi isso. Não, você sim, porque você já fui atacada por isso. Não, sim, mas eu estou falando publicamente. Você está vendo, eu estou conversando com essas pessoas dentro do governo, dentro do PT, muito preocupados com o efeito eleitoral que pode ter esse caso da deputada Erika. Eu nunca vi alguém dentro do governo ou dentro do campo progressista me dizer: estou preocupado porque a gente está defendendo que tenha um ministro negro no Supremo, uma ministra negra, e o presidente não faz. Eles defendem, é que o presidente não faz. O presidente não fez. A gente sabe, a gente discutiu aqui no dia da consciência negra. Mas dentro do campo, também acho. Isso, que é mais relevante o Nanim, mais relevante o Messias. Naturalizam, por exemplo, o Messias ser indicado por ser evangélico, sim, mas não naturalizam uma mulher trans na comissão da mulher, entende? Então, você vai fazendo acenos na direção, por razões eleitorais. O meu ponto é naturalizar tudo isso. Entendi. E não ser relevante ser evangélico. Não devia ser indicado por ser evangélico. Um critério, né? O critério. Não, o que você está falando não deveria ser o critério. Não deveria ser o critério. Não deveria ser. Mas é o critério na direção da hegemonia e não na direção da inclusão. É esse meu ponto. Eu acho Você avaliza exclusão de determinados grupos em benefício de outros, dizendo que você é neutro. Que está tudo bem. Agora, eu acho que quando a Sadi fala de pragmatismo, é porque essas pessoas estão preocupadas com voto na urna. Voto na urna. E quando se fala de voto na urna, me parece que o presidente Lula se alinha ao prefeito de Nova York. Isso. Que fez ali toda uma campanha em que ele ficou focado em affordability. Isso. Ele ficou focado em preocupações dos pequenos comerciantes, ou seja, no bem-estar material. Uma vez que ele considerou que a pauta identitária não era uma pauta que traria votos para ele. E uma outra coisa que eu acho também importante... Mas para subir a rampa, né? Não, isso é uma outra coisa. E eu acho que no caso da deputada Erika, em particular, ela solta uma nota, por exemplo, falando de imbecis. E aí com cis em caixa alta e numa agressividade em relação às pessoas que são cisgênero, que é uma parte importante da população. Então, um presidente que está preocupado com a reeleição e com uma eleição majoritária, me parece que esse tipo de enfrentamento é algo que acaba causando um desconforto dentro de uma linha um pouco mais pragmática. Vamos ouvir Demétrio Magnoli, que se junta a nós aqui no Estúdio I, sobre esse assunto. Demétrio, boa tarde para você. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, nobres comentaristas aí no estúdio. Boa tarde a você que nos acompanha.
Do ponto de vista da democracia, não há nenhum problema, e aí eu concordo com a Flávia, não há nenhum problema de Erika Hilton ser presidente da Comissão das Mulheres. Assim como poderia ser um gay, poderia ser um homem, não há nenhum problema. Do ponto de vista parlamentar, qualquer parlamentar pode ser presidente de uma comissão. A ideia de que só uma mulher pode ser presidente da Comissão da Mulher é uma ideia identitária. Do ponto de vista da democracia, não é assim que funciona. As pessoas foram eleitas e, portanto, podem participar de qualquer comissão. Ser presidente de qualquer comissão, um homem, sem nenhum problema, pode ser presidente da Comissão da Mulher. Se houvesse uma comissão dos homens, uma mulher poderia ser presidente da Comissão dos Homens. Dito isso, Erika Hilton é um cabo eleitoral extremamente eficiente de Flávio Bolsonaro. Extremamente, involuntário, mas extremamente eficiente. Várias mulheres, inclusive que se apresentam como feministas, ginecologistas, usaram a frase que Erika Hilton biologicamente é um homem. Isso é fato. Isso é uma frase factual. Biologicamente é um homem. Ela processa. Ou seja, do ponto de vista dela não há debate, mas ela exige a repressão estatal a quem utilizar essa frase. Ela também faz essas menções às imbecis, né? Ela é extremamente autoritária desse ponto de vista. E ela é uma identitária fanática. E isso é campanha eleitoral para Flávio Bolsonaro. Não é um fenômeno só brasileiro. No mundo inteiro, as políticas identitárias, ainda mais quando levadas aos seus extremos, tiram votos da esquerda, dos partidos progressistas, de centro-esquerda, etc. E oferecem votos para partidos conservadores, para partidos de todo o espectro da direita, né? Desde a direita moderada até a direita mais radical. Isso é um fenômeno que acontece na Europa, isso é um fenômeno nos Estados Unidos, isso é um fenômeno na América Latina. Resultado, partidos de centro-esquerda e de esquerda, partidos grandes, importantes, que querem ganhar eleições, abandonaram essa pauta. E é por isso que o governo não apoiará Erika Hilton durante a campanha e não se alinhará com as suas manifestações, especialmente as mais exageradas. Não é por acaso que o PT não orientou nada sobre esse debate, preferiu o silêncio sobre isso para a base do governo. Quanto mais Erika Hilton falar, melhor para Flávio Bolsonaro. E preferiu, eu vou dar para a Flávia, mas preferiu o silêncio e como eu abri aqui nossa discussão, Demétrio, nos bastidores, setores do PT e do governo estão super incomodados, preocupados, monitorando, temendo efeito eleitoral, porque são pragmáticos e acham que isso aí pode ser munição, como está sendo para a oposição. Fala, Flávia. Não, meu ponto é que eu discordo em relação a que um supostamente identitário que eu refuto esse conceito, quando ele se abate somente em relação a mulheres negras, a pessoas trans, as supostas minorias ou maiorias minorizadas, porque acho que, em contrapartida, a oposição a isso é também um identitarismo. Sim. Avessa. Sim. Do homem branco, do xenófobo, enfim, óbvio. tudo isso que a gente vê, por exemplo, no discurso do Trump. Então, eu não acho que uma coisa que provoca a outra. Né? A gente vive uma sociedades muito tensionadas, muito polarizadas, em que esses, na minha opinião, a meu ver, não debates viram debates político-eleitorais e moedas político-eleitorais. Porque não é possível, em 2026, a gente ainda ter esse tipo de discussão, se Erika Hilton pode ou não ser presidente da Comissão da Mulher na Câmara dos Deputados. E ser atacada por isso. E ser atacada no nível de alguém dizer que não é mulher, sabe? A gente tem tanta coisa importante para debater, assim como o Trump dizer que um mexicano ou um venezuelano é traficante, é doente mental, é criminoso, é estuprador. Isso não poderia caber no debate. Assim, por isso que eu falo que não é um debate sobre exclusão, inclusão ou interdição. E o que alguns grupos querem é interditar outros para não compartilhar os espaços de poder que esses outros grupos minoritários estão dispostos, mangas arregaçadas, para disputar. Fala, Otávio. Então, assim, eu estou fazendo minha análise mais na consequência eleitoral, de votos disso do que do mérito das lutas.
O que eu entendo é que a esquerda não sabe capturar, vamos chamar pautas identitárias, que realmente o cidadão olhe e diga assim, pô, isso tem a ver com a minha vida. Como, por exemplo, há uma epidemia de violência contra mulheres. A direita não está com essa bandeira e isso que seria a bandeira da esquerda, ela também não sabe pegar essa bandeira e dizer que tem uma proposta, ou talvez não tenha uma proposta mesmo. Então, a direita pega essas alegorias dessa luta, se apropria, tira proveito e aí, eventualmente, também há setores de esquerda que ganham voto com esse embate. Eles se retroalimentam. Agora, a esquerda sai perdendo porque essas alegorias dessas lutas, que é o banheiro unissex, que é a linguagem neutra, etc., etc., é rejeitado por 90% da população, o que não significa... Não, desculpa. O governo sabe tanto disso que você está falando, que foi que eu abri o debate, que o Lula fez uma vacina e vetou a história da linguagem neutra. Que já sabia que havia todes nas eleições. Eu ouvi isso dentro do governo, não ouvi isso na oposição. Assim, eles fazem vacina, porque, como você bem disse, o Lula também não concorda. Eu acho que se o Lula fosse perguntado sobre isso, ele não vai defender, como disse o Demétrio, num ano de eleição. Eu não sei se fora do ano de eleição, mas no ano de eleição ele não. Eu desconheço, porque eu soube, eu nunca vi posicionamento do presidente sobre esse caso, né, da deputada. Eu não vi se tem, mas se eu tiver aqui eu atualizo. Não que eu saiba, mas dentro do governo esse debate está sendo tratado como uma armadilha que vai tirar votos se o governo entrar, Demétrio, ou manifestar algum tipo de aprovação, de apoio ao presidente na eleição. É esse o debate que eu estava fazendo aqui. Fala. Na minha opinião, esse debate está tão distorcido ideologicamente, por anos e anos de políticas identitárias que levaram a direita a criar o seu próprio identitarismo, né? Que o presidente da República, o PT, etc., não falam nem aquilo que deveria ser óbvio. Qualquer deputado tem o mesmo direito, desde que seja eleito pelos seus pares, de ser presidente de qualquer comissão. O governo poderia falar isso e se limitar a esse ponto que tem a ver com a democracia, né? Agora, eu tenho certeza que Erika Hilton não acha que qualquer deputado, inclusive homem, poderia ser presidente da Comissão da Mulher.